Áudio 25, página 181, dando continuidade à etapa organizar. Organizando as ações para fazer assim que possível por contexto. Ao longo de muitos anos, descobri que a melhor forma de ser lembrado das ações para fazer assim que puder é relacioná-la com o contexto exigido por elas, ou seja, a ferramenta, o local ou a situação necessários para completá-las. Por exemplo, se a ação exige um computador, deve ir para a lista no computador. Se a ação demanda que você esteja fora, andando na rua, como ir no banco, numa loja, a lista na rua é o melhor lugar para ela. Se a próxima ação for discutir algo pessoalmente com a sua esposa Emily, o que faz mais sentido é colocar numa lista Emily. O nível de divisão de categorias dependerá 1. De quantas ações você realmente deve monitorar. 2. De quantas vezes você muda o contexto no qual executá-las. Se você for uma dessas raras pessoas que tem apenas 25 próximas ações, em uma lista de próximas ações já deve ser o suficiente. Ele pode incluir itens tão variados quanto comprar pregos, conversar com o chefe sobre as mudanças de equipe, esboçar ideias da reunião de comitê. No entanto, se você tem 50 ou 100 próximas ações pendentes, mantê-las numa grande lista dificulta muito que você visse o que precisa ver. Toda vez que tiver tempo para fazer alguma coisa, precisará fazer uma reclassificação. Se tiver, por exemplo, um breve intervalo durante uma conferência no qual possa dar alguns telefonemas, teria que identificar por meio de um monte de itens não relacionados. Quando saísse para resolver alguma coisa na rua, provavelmente teria que selecionar as tarefas em trânsito e criar outra lista. Esse tipo de organização ajuda outro fator de produtividade, aproveitar o máximo da sua energia ao executar certos tipos de atividade. Quando estiver no modo telefone, é bom fazer logo muitas ligações, reduzindo a lista de telefonemas. Quando estiver usando o computador para navegar na internet, é útil fazer o máximo de atividades online sem ter que mudar para outro tipo de tarefa. Desligar-se de certo tipo de comportamento e passar para outro ritmo ou outro conjunto de ferramentas demanda mais energia do que a maioria das pessoas se dá conta. E claro, quando alguém importante se sentar diante de você no escritório, seria sábio ter em mãos todos os assuntos de que vai tratar com essa pessoa. As categorias mais comuns de lembretes de ações. É provável que pelo menos alguma dessas categorias de próximas ações a seguir façam sentido para você. Telefonemas, no computador, na rua, no escritório, em casa, em qualquer lugar, assuntos a tratar com pessoas, ler e revisar. Telefonemas. Essa é uma lista de todas as ligações que você precisa fazer. Para trabalhar nela, basta ter um telefone à mão. Quanto maior for sua mobilidade, mais útil lhe será uma lista única de todos os telefonemas. Aqueles estranhos intervalos de tempos que aparecem quando você está fora do escritório, em trânsito, viajando, num intervalo, esperando o avião ou aguardando seu filho sair da escola, oferece uma oportunidade perfeita para você usar essa lista. Ter uma categoria de telefonemas facilita para manter o foco e torna mais intuitiva a escolha de qual ligação é mais adequada naquele momento. Sugiro que você tire um tempo para anotar o número de telefones ao lado de cada item. Há muitas situações em que você provavelmente faria uma ligação se o número estivesse ali na sua frente, mas se tiver que procurar por ele, mas não se você tiver que procurar por ele. No computador, se você trabalha no computador, principalmente se anda por aí com um notebook ou tablet, ou se usa o computador no escritório e outro em casa, pode ser útil reunir todas as ações que precisam ser feitas com a máquina ligada. Isso permitirá ver todas as opções de trabalho no computador, lembrando de e-mails que deve enviar, dos documentos que precisam rascunhar ou editar. Como viajo muito, mantenho uma lista online separada da lista no computador. Quando estou no avião, sem acesso Wi-Fi, não posso me conectar à internet ou aos meus servidores, como muitas ações exigem. Então, em vez de repensar o que eu posso ou não fazer, sempre que olho para minha lista no computador, posso confiar que nenhum item dessa lista exija que eu esteja conectado, o que libera minha mente para fazer escolhas com base em outros critérios.
Pense com cuidado sobre onde, quando, em que circunstâncias você pode executar determinadas ações e organize suas listas de acordo com isso. Se você usa o computador no escritório ou em casa, pode incorporar ações em listas de locais específicos, embora ainda possa achar funcional ver lembretes de trabalho no computador junto quando está em determinado contexto. Por outro lado, se o seu trabalho e suas atividades foram centrados basicamente em dispositivos móveis e você pode executar as ações num tablet, num notebook ou num smartphone, então colocar esses lembretes numa lista única ou pasta de contexto digital ou em qualquer lugar pode funcionar melhor. Na rua, faz muito sentido reunir em um só lugar os lembretes de tudo que você precisa fazer quando estiver em trânsito. Quando você sabe que precisa ir em algum lugar, é ótimo poder olhar essa lista e ter a opção de cuidar de várias coisas no percurso, em uma única viagem. Ações como sacar dinheiro no caixa eletrônico, pegar o terno no alfaiate, comprar flores do Robin estariam aí. Essa lista, claro, não precisa ser mais elaborada do que um post-it colado no seu organizador, na porta da geladeira ou nos itens da categoria na rua em algum gerenciador de tarefas digital. Devemos lutar para atingir aquela simplicidade que reside além da sofisticação. Muitas vezes é útil elaborar sublistas sobre tópicos específicos. Por exemplo, no momento em que você perceber que precisa de alguma coisa da loja de ferragens, você pode fazer loja de ferragens um item da sua lista e então criar uma sublista com todas as coisas que precisa comprar lá. Usando baixa tecnologia, você pode criar um post-it loja de ferragens ao lado da alta tecnologia. Se está usando uma lista digital, poderia anexar uma nota para lojas de ferragem e acrescentar nela alguns detalhes. No escritório. Se você trabalha fora de casa, num espaço determinado, haverá certas coisas que poderão ser feitas lá. Então, será útil ter uma lista dessas coisas na sua frente. Embora, obviamente, se você tiver um telefone e um computador no escritório e lista de telefonemas e no computador, elas também estarão em uso. Eu recorri à lista de ações no escritório ou no escritório para qualquer coisa que exigisse minha presença física em algum local para executar a ação, como esvaziar um gaveteiro ou imprimir e revisar um documento grande com alguém da equipe. Simplificar seu foco em ações vai garantir que mais ações sejam feitas. Uma grande tendência hoje em dia é que as organizações se tornem mais abertas, flexíveis e virtuais. O conceito de Otlin, ou seja, não ter um espaço físico permanente, mas poder se plugar em qualquer lugar disponível, está crescendo. Consequentemente, no escritório pode simplesmente significar uma ação que requer que você esteja em um dos diversos pontos da empresa, ou para algumas pessoas pode ser útil ter a lista no escritório A ou no escritório B, para que as coisas estejam exclusivamente ligadas a um ou outro lugar. Em casa. Muitas ações só podem ser feitas em casa e faz sentido manter uma lista específica para esse contexto. Tenho certeza que você tem inúmeros projetos pessoais e domésticos cuja próxima ação seja apenas executá-lo. Pendurar o novo quadro na parede, organizar os acessórios de viagem e guardar as roupas de inverno seriam itens típicos dessa categoria. Se você tem um escritório em casa como eu, qualquer coisa que só possa ser feita nele vai para a lista em casa. Se você só trabalha em casa e não vai a outro escritório, não precisa de uma lista no escritório. Em casa é suficiente. Do mesmo modo que algumas pessoas trabalham em vários locais, muitas têm múltiplos ambientes de trabalho pessoal, como casas de veraneio, barcos, cafeteria local, no café da esquina, pode ser uma sugestão de categoria na sua lista de ações. Assuntos a tratar com pessoas ou em reuniões. Invariavelmente, você perceberá que muitas das suas próximas ações dependem da interação com alguém ou deverão ser levadas à reunião de comitê ou de equipe. Você precisa conversar com o seu sócio sobre uma ideia para o próximo ano, verificar com o seu cônjuge a programação da primavera ou delegar a seu assistente uma tarefa muito complicada para explicar por e-mail.
E na segunda-feira, precisa anunciar na reunião de equipe a mudança da política de relatório de despesas. Reuniões e pessoas com as quais você lida frequentemente precisam ter a sua própria lista, assuntos a tratar. Essas próximas ações devem ser separadas em assuntos a tratar para cada uma das pessoas e das reuniões. Profissionais que mantêm uma pasta com todas as coisas que precisam conversar com o chefe já usam uma versão desse método. No entanto, se você tiver necessidade de definir todas as suas próximas ações, talvez descobrirá que de 3 a 15 listas desse tipo. Recomendo que mantenha as listas separadas para chefe, sócio, assistentes e filhos. Você também deveria manter esse tipo de lista para o seu advogado, consultor financeiro, contador, além de qualquer outra pessoa com quem possa ter mais de um assunto a tratar da próxima vez que conversarem ao telefone ou pessoalmente. Quanto maiores forem suas responsabilidades e mais alto o seu cargo na empresa, mais você fará acontecer por meio de suas comunicações e transações com outras pessoas. Se você participa de reuniões periódicas, de equipe, de projetos, de diretoria, de comitê, de pais, de professores, ou seja o que for, elas também merecem as próximas listas, nas quais você reunirá assuntos que precisam ser abordados nessas ocasiões. Muitas vezes você vai querer manter uma lista de coisas a tratar com alguém com quem vai interagir por um período limitado de tempo. Por exemplo, se o empreiteiro estiver executando uma obra importante na sua casa, você vai criar uma lista que para ele durante a execução de projeto. Ao caminhar pelo local, depois de ter terminado o expediente, você pode perceber várias coisas sobre as quais precisa conversar com ele e vai querer que essa lista fique fácil de capturar e de acessar quando necessário. Considerando a utilidade desse tipo de lista, seu sistema organizacional deve permitir que você crie pautas específicas sempre que necessário, de forma rápida e simples. Por exemplo, anexar uma página ou uma lista referente a uma pessoa, a uma reunião, assuntos a tratar, de um organizador, um plano, e leva mais de alguns segundos. Assim, adicionar uma nota na mesma categoria em seu dispositivo digital. Ler e revisar. Como você já deve ter encontrado em sua caixa de entrada, alguns itens cuja ação é ler. Espero que você tenha seguido a regra dos 2 minutos e despachado muito deles após uma olhada rápida, jogando fora, arquivando, encaminhando-os conforme for mais apropriado. Itens impressos para leituras que você sabe que exigirão mais de 2 minutos do seu tempo devem ir para uma bandeja separada com a etiqueta Ler e Revisar. De acordo com a minha definição, ainda se trata de uma lista, embora que seja mais eficaz lidar com ela agrupando os documentos e periódicos numa bandeja ou numa pasta. Aqueles que gastam mal o tempo são os primeiros a se queixar da brevidade deles. Para muita gente, a pilha Ler e Revisar pode se tornar muito grande. Por isso é importante reservá-la apenas para um material cuja leitura demore mais de 2 minutos e que você de fato queira concluir quando tiver tempo. A tarefa pode parecer desafiadora, mas as coisas podem fugir ao controle e ficar confusa quando os limites dessa categoria não estão claramente definidos. Uma delimitação nítida, pelo menos, o deixará ciente do inventário, e se você é como a maioria das pessoas, ter algum tipo de mecanismo de autorregulação o ajudará a ter mais consciência de que quer manter aquilo e de que aquilo poderia se livrar. Alguns profissionais, como advogados, ainda trabalham com muito material impresso e, embora muitos dos seus documentos possam ser gerados e mantidos em formato digital, o meio físico ainda é a melhor maneira de lidar com eles. Nesses casos, além da bandeja Ler e Revisar, também faz sentido revisar e responder para leituras mais rigorosas que exigem um foco diferente. É muito prático ter esse material de leitura organizado à mão quando você estiver a caminho de uma reunião, que pode começar à tarde, de um seminário que pode ter um intervalo, de uma consulta com um dentista que pode atrasar e, claro, se for passar algum tempo no trem ou no avião.
Essas ocasiões são ótimas oportunidades para trabalhar esse tipo de leitura. Quem não tem material para ler e revisar organizado pode perder um tempo precioso, pois a vida é cheia de intervalos inesperados em que ele poderia ser utilizado. Considerando a quantidade de inputs digital que recebemos, incluindo para ler e revisar, muitos dos quais não são realmente cruciais para o nosso trabalho e nossa vida, mas se mostram potencialmente interessados ou divertidos. Pode ser útil para criar um compartilhamento organizacional dentro desse mundo. Um arquivo, revisar e assistir no seu sistema de e-mails ou na sua lista de ações. Navegar na internet seriam bons lugares para guardar e-mails com link para vídeos, blogs ou artigos online recomendados.